Oi, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Como é que vocês estão? Comenta aqui no vídeo como que vocês estão, como tá tudo por aí. Tô morrendo de saudade de vocês, de produzir conteúdo aqui. A gente deu uma pausa, né? Estamos começando 2021 agora, então feliz ano novo para todo mundo. E, gente, vai ter muito conteúdo aqui agora, que começamos de novo, tem muita coisa legal. E o vídeo de hoje, gente, está muito especial. Mas, assim, muito especial mesmo. Eu trouxe duas convidadas maravilhosas, que elas daqui a pouquinho, calma, segura, vão contar o projeto delas para vocês, que é incrível. E agora essas duas maravilhosas que vocês vão amar tagarelar junto, vão se apresentar para vocês. Podem se apresentar, meninas? Oi, gente, prazer. Muito feliz de estar aqui, né, pelo convite que a Lari fez pra gente. Meu nome é Letícia, eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela UFPR e junto com a minha irmã, a gente faz um podcast chamado Pessoal é Político, que mais pra frente aí a gente vai falar mais sobre esse projeto. Oi, pessoal. Meu nome é Isabela. Sim, nós somos gêmeas, então antes que as pessoas perguntem, nós somos muito parecidas. Sou formada em comunicação pela UNB, em jornalismo especificamente. Sejam muito bem-vindas! Estou muito honrada de ter vocês aqui comigo, gente. Ao longo do vídeo, calma, elas vão contar tudo sobre o Pessoal é Político. Mas, assim, já tá vendo aí? Já pega, já segue, já pega no Spotify o Pessoal é Político, já segue no Instagram o Pessoal é Político, que vocês vão ver o tanto de conteúdo que elas trabalham. Obrigada, viu, meninas, por estar aqui comigo hoje, para tagarelar com todo mundo. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas para as meninas e aí elas vão responder. Hoje eu não respondo, hoje elas que vão estar com a bola da vez. Vamos lá? Pode então, mandar. Beleza. Vamos lá. Primeira pergunta, estou olhando aqui na minha colinha. Como a gente pode distinguir entre as vertentes do feminismo? Bom, eu acho que quando a gente fala de vertente do feminismo, muitas mulheres ficam confusas, né? Porque existem várias e várias meninas, assim, elas não entendem muito ainda sobre teoria feminista. Tudo vai para aquela pergunta que as mulheres têm se feito há séculos, que é: da onde vem a opressão das mulheres, né? Cada vertente vai dizer que vem de um lugar diferente. O feminismo marxista vai dizer que vem tanto da opressão quanto mulher, mas também da opressão quanto classe, né? Da opressão econômica, então vai utilizar o método do materialismo, enquanto o feminismo liberal, por exemplo, vai falar que é por conta da desigualdade de gênero, então vai querer um mundo mais igualitário e vai focar em questões como salários iguais para todo mundo, como representatividade feminina em todos os lugares, mas sem querer alterar a estrutura capitalista, né? E aí o feminismo radical vai dizer que a origem da opressão feminina está na sua biologia, né? No corpo material das mulheres. Então, basicamente, para distinguir as três vertentes, sempre voltando para essa pergunta: da onde vem a opressão? E, obviamente, a partir daí, cada uma das vertentes vai pensar em como acabar com o machismo e o patriarcado de uma forma diferente. Só esse começo aqui já foi uma aula, vocês viram? É um spoilerzinho de tudo que tem no podcast das meninas. E eu amei já saber disso, porque eu não sabia a fundo dessas três vertentes. Então, é muito importante a gente ter esse leque para exatamente como você falou, ir pesquisando e cada uma se encontrando em uma dessas vertentes, né? Vamos para a segunda. Por que vocês acreditam que é importante estudar a teoria feminista? Bom, eu acho que pegando esse gancho, né, do que a Isa já colocou como a questão das vertentes, cara, quando você pesquisa teoria, e aqui eu não estou falando que você entender de teoria vai resolver todos os seus problemas, porque a gente é muito complexo e você vai continuar sendo uma mulher e você vai continuar passando por várias questões que só mulheres passam. Não é que você sabendo teoria vai te proteger, de certa forma, mas é muito bom para você entender da onde que vem aquelas coisas, sabe? Então, por exemplo, quando a gente é mais novinha e a gente começa a ser assediada na rua, que infelizmente é uma questão que começa muito cedo, né, para as mulheres no Brasil. Tem até uma média, se eu não me engano, não lembro qual que é a pesquisa, mas que fala que começa lá pelos 9, 10 anos, tipo, um número super absurdo, assim, no Brasil. Você sabe que você se sente invadida, mas você não entende por que aquilo acontece. Por exemplo, você se culpa, você fala, é porque eu usei tal roupa, é porque eu fiz tal coisa, vou mudar o meu caminho, tá ligado? Quantos de nós não fizemos isso? E a gente entende, claro, isso são formas de se proteger, né? Vou mudar meu caminho, vou usar outra roupa e tudo mais, mas
quando você para ler teoria, você percebe que não é uma questão sua. Diversas mulheres passam por isso, sabe? E por que passam por isso? O que aquilo significa? Da onde que vem essa violência, sabe? Então, a teoria, nesse sentido, pelo menos para mim, serviu muito para me mostrar que eu não estava louca, sabe? Que eu não estava sozinha. Exato. E também para você começar a entender, tipo, como mudar também, né? Para você começar a entender por que acontece e como que algum dia a gente vai poder mudar, talvez não para nossa geração, mas para gerações mais para frente, sabe? Então, quando a gente deixa muito no nível do individual, tipo, o cara me assediou, enfim, eu posso, por exemplo, reagir na rua, já reagi várias vezes. Então, qual que é a raiz desse problema? O que se explica teoricamente, né? Tipo, sociologicamente e tal, entender a sociedade para tentar mais para frente mudar isso. É difícil? Dói. É complicado? Tipo, obviamente, você tem que também buscar ajuda profissional, muitas vezes. Não é só ler livros teóricos que vai salvar tudo. E também se organizar politicamente também é muito importante. Mas é um bom passo para começar. E acho muito importante isso também que vocês falaram, que é importante a gente entender que não é só com a gente não se calar. Claro, cada uma vai lidar e reagir de uma forma, mas pedir ajuda, tem o 180 para violência contra a mulher, enfim, a gente saber que não é só a gente não precisa lidar com aquilo sozinha, aquilo que você falou, né, que a gente não tá louca, igual a gente escuta muito, então de ter esse senso, e que quando a gente se une também, né, quando as mulheres se unem, isso a gente também fica mais forte juntas, para levantar e ter força para lidar com todas essas questões e sempre pedir ajuda, né, quando precisar, porque não é algo que a gente precisa, a gente não deve, né, sofrer calada, né. Vamos então para a terceira e última pergunta desse quiz. Que livro vocês indicam para quem está querendo começar a estudar a teoria feminista? Cara, eu acho que assim, que ele é bem fácil de entender, assim, não é uma leitura muito difícil e que eu sempre respondo ele nessa pergunta, é o livro chamado O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Ele é bem curtinho e ele traz os principais pontos, assim, do movimento feminista, acho que ela é bem didática, assim, na forma dela escrever. Sim, eu acho que o livro, às vezes, tem umas coisas que eu não concordo 100%, mas é muito bom para trazer, principalmente, essa introdução ao movimento, assim. É bem interessante. Para quem já conhece muito, já leu muito sobre feminismo, talvez não seja um livro tão interessante assim, mas para quem está começando agora, a pessoa pode aprender bastante e até, né, querer aprender mais sobre aquelas coisas que ela está falando, então começar a pesquisar mais, ou começar a pesquisar mais sobre a autora. O outro livro dela, Teoria Feminista da Margem ao Centro, também é uma outra recomendação que as pessoas sempre fazem. Eu não li ainda, mas já me falaram assim, que também tem essa pegada um pouco mais didática. Acho que ela estudou muito Paulo Freire, né? Então ela também era bem didática legal. nesse sentido. Seja para estudar questões de gênero quanto de raça, né? Porque ela também tem livros falando sobre negritude e tal. Outro livro que eu acho que pode ser bem interessante para começar é O Complexo de Cinderela, que é um livro, ele é bem curtinho, e ele vai falar sobre a questão, aí vai mais para o lado emocional, assim, mais para o lado psicológico também, da questão da socialização feminina das mulheres serem ensinadas a serem dependentes dos homens, né? Então, colocarem a responsabilidade da vida delas na mão dos homens com que elas se relacionam, enfim, serem ensinadas a sair da casa dos pais e direto para o casamento. Ele não fala do movimento feminista, que nem os da Bell Hooks, que são mais as pautas do movimento feminista, mas ele pode ajudar a entender bastante toda a questão da opressão. E também Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, eu acho que é um bem clássico, assim, porque é bem facinho também de ler, ele é mais tipo artigos, né? Ela escreve de um jeito mais estilo artigo, assim, e ela fala muito da história do feminismo nos Estados Unidos, então do movimento sufragista no começo, como isso aconteceu à custa das mulheres negras também, enfim, traz toda uma questão bem interessante também. Para quem quiser entender mais sobre a história das mulheres, é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, um livro bem histórico. Se você não curte muito também, acho que não vai gostar tanto. Um monte de dica ótimo, foi bem legal que vocês passaram livros mais para iniciante, livros para quem quer ir mais a fundo, com a pegada mais histórica, e até também relembrar, gente, para quem viu o primeiro vídeo no canal, a Aninha e a Fê divulgaram um livro delas que é para crianças, então para vocês já começarem como crianças
a educar para elas não terem a síndrome da Cinderela. Então, vocês lembram que era uma historinha da princesinha ficar gigante. Verdade. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser rever. E, gente, o motivo da gente fazer esse quiz para começar a levantar essas pautas feministas é porque as duas maravilhosas vão contar do podcast delas, que é para gente, como a gente, que não tem um estudo aprofundado das teorias feministas, não tem essa compreensão de todas as vertentes e todos, né, esses estudos que envolvem, e para isso elas criaram um podcast sensacional, que é exatamente para democratizar, para todo mundo poder ter acesso. Eu mesma ouço várias vezes caminhando, você vai ouvindo, já vai, né, se empoderando, vai entendendo um pouco mais dessas teorias. E agora elas vão contar. Então, meninas, contem para todo mundo que está ouvindo aqui o vídeo e está vendo também como que surgiu o Pessoal é Político. Bom, como a Lari falou, né, o nosso podcast ele tem como intuito falar sobre teoria feminista para pessoas que não necessariamente já estudam isso, né, tipo, já estão muito aprofundadas nesses temas. Então, que veio antes da gente, qual que é a história do movimento feminista. Então, a gente queria criar algum tipo de mídia, alguma forma de comunicar sobre isso, sabe? De falar sobre essas teorias. A gente já lia bastante e conversava entre nós duas, assim. Então a gente meio que queria levar essas coisas que a gente conversava entre nós duas. Tem isso, a gente sempre conversou. A gente falou, não, vamos fazer alguma coisa, e a gente já estava começando a ouvir muitos podcasts. Inicialmente, a gente fez um podcast que nem se chamava O Pessoal é Político. Ele era, tipo, literalmente só nós duas conversando. Não tinha roteiro. Papo das irmãs, papo das irmãs. Exato, era tipo, basicamente isso. Era só tipo nós duas conversando e a gente pegava umas notícias que tinha acabado de sair na mídia e conversava sobre elas, tipo, relacionada a feminismo. Nosso objetivo desde o início foi trazer teoria feminista de uma forma mais simples de ser entendida, conversar sobre teóricas feministas, para que as pessoas entendam esses conceitos e essas teorias sem necessariamente terem lido. Assim, claro que o nosso objetivo é motivar as pessoas a irem ler e lerem junto com a gente, né? Não é só para ficar ouvindo o nosso podcast, é para justamente instigar o conhecimento das pessoas. E aí, na primeira temporada, a gente falou do livro Woman Hating, da Andrea Dworkin, que era uma feminista radical dos anos 70 e tal, e é um livro bem underground, assim. Não sei nem por que a gente escolheu esse primeiro, assim, ele é muito bom. Para democratizar ele, para a gente poder saber também dele. É porque ele é um livro que não tem no Brasil, né? Não tem no Brasil, menina. A gente não sabia editar, a gente não sabia fazer as coisas, a gente foi se virando, sabe? Aí a gente entrou para a segunda temporada, que a gente começou a falar do Segundo Sexo, né? Que é o livro que a gente está lendo até agora. E daí a gente falou, não, calma, vamos fazer as coisas, tipo, mais profissional, vamos pagar alguém para editar. Então a gente começou a ter uma visão um pouco mais mercadológica, digamos, da coisa, sabe? Não tanto, tipo, hobby. Quem quiser ouvir, quem se interessou, né? A gente está falando sobre o Segundo Sexo, agora, da Simone de Beauvoir. Então, a gente tem uma temporada inteira sobre esse livro da Andrea Dworkin, que é a primeira, vai até o episódio 13, se eu não me engano. Que a qualidade é bem baixa. Que a qualidade não é aquelas mas coisas... Mas o conteúdo é perfeito. O conteúdo é muito bom, entendeu? É só que a qualidade de áudio e edição não era aquelas coisas. E aí a gente tem a segunda temporada, que é a partir do episódio 14 até o 30, que foram todos os capítulos do primeiro volume do Segundo Sexo, porque, para quem não sabe, o Segundo Sexo é uma bíblia, então ele é separado em 2 volumes. Mas é muito legal, certeza. Sabe? Porque eu acho que o nosso trabalho Cara, eu fico muito feliz, assim, quando a gente recebe mensagens de mulheres que falam que começaram a ler o Segundo Sexo por conta do nosso podcast, que estão lendo junto com a gente, entendeu? Que estão entendendo melhor, porque às vezes ela fala, cara, li aquele capítulo do Segundo Sexo e não entendi nada, mas aí fui ouvir o episódio sobre ele e vocês, tipo, discutem os conceitos, eu consegui entender muito mais, tal. Sim. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço esse tipo de relato, assim. Nossa, muito legal. Nossa, gente. Sim, porque a gente vê que o nosso objetivo está sendo, de certa forma, cumprido, né? A gente lança o episódio, daí a gente pega as pautas do episódio, transforma em posts para as pessoas encontrarem esse assunto e irem para o episódio. Então, tem essa linha mais do marketing ali por trás. Inclusive, a gente tem uma série lá no IGTV só de indicações. Indicações de livros, indicações de séries, de filmes, de podcasts, tipo, tudo indicações com temáticas feministas. Gente, parabéns! Vamos fazer uma pausa aqui só para dar parabéns, para valorizar o trabalho de vocês. Estamos honrados de ter famosos aqui no nosso canal.
E, gente, é legal vocês ouvirem isso para vocês verem tudo que está por trás de uma produção de conteúdo e valorizarem mesmo. Então, gente, vão lá seguir o pessoal político, vão ouvir o pessoal político. Gente, elas leem para poder explicar para vocês, gente, onde que tem gente que faz isso. Então, assim, vamos valorizar, vamos aprender com elas. Muito legal a ideia de vocês, muito legal isso de democratizar. Por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, eu apenas ouço o podcast de vocês e eu já aprendo tanto, assim, é muito legal, assim, é realmente um projeto incrível mesmo. Não, e aí, se um dia você for ler, né, mais para frente, vai ser bem mais fácil, provavelmente. Claro. Você pode ir lembrando, você pode até voltar em algum episódio, enfim, se você tiver interesse, porque é muito o que a Isa falou, sabe? O nosso objetivo é introduzir as pessoas. Não necessariamente elas vão ouvir e, sei lá, ir correndo pegar o livro, porque a gente sabe que é muito mais complexo, né? E tentar ajudar, porque a gente fala numa linguagem muito leve, assim, no podcast. Gente, ó, eu tô aqui para provar, tá? Não é porque elas estão fazendo jabadá. Elas falam, elas criticam, elas dão risada. Gente, é muito bom, sério. Vocês têm que ouvir. A gente faz piada. Tipo, amigas conversando ali sobre um tópico e trazer também para a atualidade, né? O Segundo Sexo é um livro que foi publicado em 1949, né? Então, a abordagem que a gente tem dele, a linguagem mais coloquial e tudo mais, é para realmente conseguir trazer para os dias atuais, né, em 2021, e conseguir mostrar para as pessoas onde que ele se conecta, para as mulheres principalmente, porque, enfim, querendo ou não, nosso público é majoritariamente feminino, não tem como negar, como que aquela teoria ainda se aplica hoje na sua vida, né? Então, volta tudo para aquela questão do por que é tão importante estudar teoria, né? Nosso podcast, ele se assemelha mais a como se fosse um clube do livro. Tipo, você tá conversando ali, entendeu? A gente não é professora, a gente não tem, tipo assim... Nós duas somos formadas em comunicação. Hoje em dia eu estou fazendo mestrado em estudos de gênero, então começando a me especializar mais nisso. Mas eu não sou expert em nada, a Letícia não é expert assim, em nada. Somos só duas pessoas que começamos a estudar sozinhas sobre feminismo e conversar entre si, né? Porque, enfim, nós somos muito iguais nesse sentido. Tanto que várias vezes a gente fala, a gente pode estar errada, tá ligado? Tipo, normal. A gente pode estar interpretando isso errado, ou não. Os ouvintes agregam muito, assim. Os ouvintes, e para contribuir com o debate, a gente faz episódios com convidadas também. Teve live com convidada. Super legal. Tem lives com convidada, como recentemente com a maravilhosa Jéssica Miranda. Para fechar, gente, então, esse papo incrível. Não sei se vocês querem dar alguma outra dica para quem quer começar a se aprofundar no feminismo. Vocês já deram, na verdade, um monte de dicas aqui. Vários livros e várias indicações coisas. De livros. Mas eu acho que talvez a principal dica é seguir o pessoal político e ficar por dentro de tudo lá, né? Eu acho que pelo pessoal político vocês já vão encontrar também vários outros canais e páginas que a gente sempre referencia, mas então eu vou falar algumas aqui, porque como a gente já falou livros, eu acho que é legal falar também alguns outros podcasts, algumas outras páginas. Um podcast que eu gosto bastante é o Vaginaria, que eu ouço bastante. Tem o Psifêmea também, que é da Natália, que participou, que é a psicanalista que a Isabela falou. O podcast Sapataria, que é sobre mulheres lésbicas, né? E algumas páginas também, algumas pessoas para seguir, como, por exemplo, a Jéssica Miranda, que foi convidada lá no maravilhosa, nosso gente. Se você quer aprender essencial, sobre filosofia, sociologia, gente, tudo, tipo assim... Eu indiquei o perfil da Jéssica pro meu namorado, porque ele gosta muito de filosofia, né? Aí ele começou a seguir ela, ele falou, nossa, essa menina é muito inteligente, meu Deus, ela sabe de tudo, não sei o que lá. Caraca, eu, depois da live de vocês, já comecei a seguir também, gente. Ela é muito inteligente, e ela traz, assim, de tudo, sabe? Acho que a Jéssica tem um podcast também, né? Se vocês quiserem seguir. E ela faz muitas lives. Tem também o Clube do Livro da Livrarista, que é a livraria da Isa. Que legal. Uma livraria e que tem vários livros lá, assim, quem quiser. Quem tiver livros para comprar, ela faz sempre esses clubes do livro para a gente discutir alguma obra feminista juntas. Né? Tem a Vulva Negra também, né? A Vulva Negra da Yasmin. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Ela fala sobre feminismo e sobre luta antirracista, né, também, obviamente, assim, ela é bem focada nessas questões, e o coletivo dela também, das perseguidas, que é um coletivo de mulheres racializadas, né, indígenas, negras, então é bem interessante. O que mais? Tem vários coletivos legais, tem a Sangra, tem a Garra,
Tem vários Ai, coletivos. RPG muito legal. feminista, tem várias. Tem o pessoal político, para quem Tem o ainda não pessoal guardou o nome. E nos sigam. Vocês chegando lá no nosso, vocês já encontram várias, só com vendo certeza. pelas convidadas, vocês já encontram muita gente, assim, muito legal. Com certeza. E pra gente, isso que é muito massa também, né? A gente poder colaborar com outras pessoas, que nem aqui, no caso, a Lari, ou enfim, outras mulheres que a gente super admira também, sempre tem essas oportunidades, né, de construir junto. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por terem topado vir aqui no canal. Obrigada por terem dado essa aula, gente. Nossa, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo está amando ver e aprendendo muito, muito, muito. Então, gente, sigam o Pessoal Político. Lá no Instagram do Tagarelário, eu vou colocar o @ das meninas. No YouTube também vai ter o @ do Pessoal Político. Vou deixar o linkzinho aqui também em cima, que elas também sobem os podcasts no YouTube. Então, gente, muito obrigada, sério. Só gratidão por vocês estarem aqui. Obrigada mesmo por essa aula. Foi incrível bater esse papo com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de falar sobre o podcast, contar a história de como ele foi criado, né? Qual foi nosso objetivo. Sim, eu adoro. É sempre muito Qualquer bom. oportunidade que eu tiver, falar sobre essa falando. História. É isso mesmo. Vamos colocar nossa voz no mundo, vamos tagarelar. Vocês têm conteúdo incrível para tagarelar, democratizando um monte de coisa. Então, gente, muito obrigada. Você que ficou até o final do vídeo, curte aqui, deixa o seu like, compartilha, curte as meninas, segue o Pessoal Político, compartilha o Pessoal Político, ouve o Pessoal Político, assiste tagarelar, faz tudo. E muito obrigada, gente. Fiquem de olho que logo vai ter mais mulheres incríveis por aqui. Obrigada por vocês estarem sempre aí do outro lado da telinha acompanhando. Um grande beijo. Beijo, meninas. Obrigada, viu, gente? Beijo, Lari. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau.